Olá, muito boa noite. Para quem está chegando agora, vamos falar sobre cuidados com a pele, principalmente no verão, que é quando os raios ultravioletas estão mais fortes e é importante usar protetor solar todos os dias, mas também tem outras dicas, outros cuidados que podem ajudar. Eu vou conversar aqui com a Tatiana Biasi, que é dermatologista. Seja bem-vinda. Obrigada, boa noite, Sabrina. Boa noite, eu já começo perguntando. Tem vários tipos de pele. Exatamente, vários tipos de pele, peles que queimam mais facilmente com o sol, peles mais resistentes ao sol, em geral isso vai variar conforme a cor da pele e a capacidade da pele de pegar sol. E também outras características como pele mais oleosa, pele mais seca, pele mais sensível, né? Então, de acordo com todos esses fatores, essas variações, é que a gente pode escolher qual é o produto, assim, né? Quais os produtos que podem ser mais indicados para cada tipo. Cada tipo de pele tem um cuidado específico, um tratamento diferente? Sim, de uma forma, sim, segue sempre uma linha geral, né? O que se deve usar, que tem regras que valem para todo mundo, mas existem algumas particularidades que vão ser de acordo, então, com o tipo de pele, com o que o paciente refere durante a consulta, né? A sua experiência. Tá chegando o verão, a gente fala muito sempre que pode, que é preciso usar o protetor solar. Tem gente que acha que nem aguenta mais. Ai, tá, eu já sei que tem que usar o protetor. Mas as pessoas que são mais moreninhas, eu sei, eu tenho pele bem clara, eu sei que eu tenho que usar, até porque se eu não usar eu fico torrada, vermelha, ardida. Mas as pessoas que são mais moreninhas, às vezes elas já, minha pele tá morena, não precisa, não queima. É preciso também. Todos os tipos de pele deve-se ter o hábito de usar filtro solar. Na verdade, a gente deve falar assim, deve-se ter cuidados, medidas de fotoproteção. E dentro dessas medidas, isso inclui o uso do filtro solar, mas não é exclusivamente o uso do filtro solar. Quando a gente fala em fotoproteção, é um conceito mais amplo, porque muitas pessoas pensam que se passou o filtro solar não precisa fazer mais nada, que já cumpriu o seu papel. E se acredita até que isso, assim, as pessoas estão permanecendo mais ao sol e talvez até isso poderia eventualmente responder a essa alta incidência que a gente tem visto que está crescendo de câncer de pele, porque as pessoas ficam mais tempo no sol porque não queimam e acabam recebendo mais radiação. Não é porque tu viu ali que não está queimando, não está ficando vermelho, que não está acontecendo nada. Exatamente. Há riscos de doenças. Sim, que também não é só o câncer. Não é somente o câncer de pele, é o envelhecimento da pele, algumas doenças decorrentes da exposição, lesões pré-cancerosas, o próprio câncer de pele. Então, que a pessoa só vai ver, as consequências só chegam depois de um tempo. Existem algumas consequências imediatas, como por exemplo a queimadura da pele, né? Mas a maioria dos efeitos elas com as horas acumuladas de exposição à luz. Então o cuidado deve se criar o hábito de se proteger e frisando assim, quando a gente fala em proteção, não pensar somente em câncer de pele, é educação, né? É comportamento, é escolher adequadamente o horário, usar roupas fotoprotetoras, assim, as pessoas não têm noção, mas assim, as roupas são extremamente eficazes para proteção. Então, muitas vezes, se houver condições, você usar uma manga comprida, você usar um chapéu, muitas vezes é muito mais eficaz que um filtro solar, porque a barreira física, enquanto ela está ali, ela está bloqueando a luz, desde que, claro, não seja um tecido muito fino, muito claro, né? Mas, em geral, isso bloqueia, é bastante efetivo e é acessível a todo mundo, né? Então a gente tem que é importante frisar isso, que não é, quando a gente fala em proteção, é somente o uso do filtro solar. Isso é um dos aspectos, um dos cuidados que se deve ter. Bom, a gente tem algumas fotos que a gente vai rodar agora que são de manchas, manchas na pele em decorrência do sol. Elas são bastante comuns. Essa mancha aqui são as manchas brancas, é isso? Correto. Nesse caso aqui, o que provavelmente deve estar acontecendo aqui é uma micose, tá? Essas micoses acontecem tanto no verão quanto no inverno, mas devem ser distinguidas de algumas manchas brancas que se chama ou de sarda branca de sol, o nome científico é leucodermia in confetti, que são aquelas manchinhas que aparecem nos braços, que aparecem nas pernas e existe também uma predisposição familiar para que elas ocorram. Isso é perigoso? Não. Não é perigoso, mas é um sinal de dano solar crônico, quer dizer, de horas acumuladas de exposição. E essas manchinhas, elas podem sumir? Tem algum tratamento para fazer com que elas sumam ou não? Existem
o tratamento, assim, a resposta não é tão linear. Alguns pacientes respondem melhor ao tratamento, outros pacientes não respondem tão bem, mas existem sim opções terapêuticas para melhorar. Quem sabe a gente ainda tem uma foto dessas manchas que são decorrentes da exposição ao sol. A gente tem umas manchas mais escuras também, e elas são diferentes das manchas clarinhas. Essa aqui ainda é a mancha branca, né? Aqui também continua se tratando da micose, né? Que é aqui. Então, micose é uma doença causada por fungo, que afeta a pele de forma superficial e que tem tratamento e costuma ser resolvida facilmente e é bastante comum no verão. Mas onde a pessoa tem contato com esse fungo? Esse fungo, em geral, ele já vive na superfície da pele, ele tá em todo o ambiente, só que a pessoa tem a predisposição, algumas condições predispõem que o fungo faça uma invasão da camada bem superficial da pele, que é quando a pessoa sua muito, é calor e umidade que predispõe a esse fungo a invadir essa camada mais superficial da pele, e o fungo interfere com a produção de pigmento da pele. Aqui também é um outro tipo de micose, já é diferente, dá para ver aqui porque é vermelha, é avermelhada, né? Esse tipo de micose também é bastante comum no verão, porque da mesma forma, micose é doença causada por fungo e fungo prolifera quando tem condições favoráveis, calor e umidade. Então, esse tipo de micose ele vai crescendo para fora, né? Isso tem tratamento? Também tem tratamento, e tratamento eficaz, não é complicado de resolver. Essas manchinhas, sim, que são manchinhas decorrentes dessa exposição solar crônica, né? Aqui deve ser um braço ou uma perna, você vê esses pontinhos branquinhos. Que isso se dá, então, em relação à exposição com o sol. Isso. E essas manchas mais escuras, muitas pessoas têm no rosto, em decorrência do quê? Nesse caso dessa foto, o que isso se chama melasma, né? Existem vários fatores que predispõem à ocorrência do melasma. Então, a história familiar conta muito, a questão hormonal conta muito. Então, é muito comum surgir na gestação, é muito comum surgir quando a mulher faz uso de contraceptivos hormonais. E além disso, então, da exposição ao sol e da questão hormonal, um outro fator que influencia bastante a ocorrência dessas manchas é a exposição à luz. Então, a luz é o fator que desencadeia uma lâmpada também. No caso dessas manchas, além da radiação ultravioleta, a luz visível, então a luz eventualmente até presente em lâmpadas, pode estar implicada na ocorrência. E tem como reverter esses casos? Tem como a gente controlar, melhorar bastante, minimizar o aspecto dessas manchas. Isso tem como. Eventualmente pode não ser possível uma remoção completa, 100%. Porém, há casos também em que elas tendem a regredir. Depende de cada caso. Então, tem casos que a gente faz um tratamento e a gente consegue regressão total. Em alguns casos a gente trata, consegue melhorar e aí... Isso a gente costuma fazer esses tratamentos no inverno, né? Chegando o verão, dependendo do cuidado que a pessoa tem ou da predisposição dessa pessoa para que essa mancha volte, né? Isso pode modificar. Tem alguns cuidados diários, as mulheres estão sempre preocupadas com a pele, que também podem ajudar muito para que a gente fique com um aspecto mais saudável e também para a saúde da pele. As mulheres que usam muito maquiagem, é importante retirar toda a maquiagem quando chega em casa? E por quê? Sim, é importante. Todo mundo tem a ideia de que a maquiagem é algo prejudicial e isso não é uma verdade absoluta, né? Então, as pessoas, por exemplo, que têm uma tendência à obstrução dos poros, por exemplo, uma predisposição à acne, sim, então devem escolher produtos que já foram testados em pessoas predispostas à acne. Então, o termo técnico que para isso é produtos não comedogênicos. Então, esses produtos não vão tender a obstruir a princípio, né, e não vão piorar. Mas sim, é importante remover, obviamente, sim, é importante, né, para você até passar o seu produto noturno para tratar a pele, né, porque você passou a maquiagem, você suou, tem partículas de poluição, outras coisas que vão aderindo, então é uma medida de higiene. Mas assim, a grande preocupação das pessoas em relação à maquiagem é essas pessoas que têm essa tendência à acne. Já nas pessoas, por exemplo, que têm tendências a manchas, a maquiagem é mais uma camada que está ali protegendo e acrescentando proteção. Porque é uma camada, uma barreira que a luz vai bater e vai ser refletida. Então, é benéfico, pode-se dizer que é benéfico. Então, nessas pessoas que não têm tendência à obstrução,
é benéfico. A doutora falou sobre a poluição. Isso também é um fator que é agravante para a nossa pele, para a saúde da nossa pele? Pode-se dizer que sim. Na verdade, é um dos fatores que contribui para o envelhecimento. Dependendo do que tiver ali na composição, né, da poluição, pode ter produtos que a gente chama de carcinogênicos, que predispõem ao câncer de pele. Né? Mas é um fator assim, se a gente for listar entre os fatores de maior risco para envelhecimento ou para desenvolvimento de câncer de pele, ele não estaria entre os primeiros, mas sim é um dos fatores que deve se levar em conta como risco tanto para envelhecimento quanto para o desenvolvimento de um possível câncer de pele. Então, a gente fala muito, não tem como não cair nesse assunto que é o câncer de pele. É a doença mais preocupante hoje quando se fala em pele? Quando se fala em sol, em verão? Pode-se dizer que sim. A gente, aqui no nosso estado, a gente tem uma incidência bastante elevada. Nos estados aqui do Rio Grande, de Santa Catarina, também do Rio Grande do Sul, a gente tem uma incidência bastante alta. O câncer de pele, só para ter ideia, assim, entre todos os tipos de câncer, é o mais frequente, né? Só que o tipo mais frequente, ele tem um comportamento relativamente tranquilo. Então, a gente... Normalmente, com uma pequena cirurgia, ele é curável e fica resolvido. Esse paciente só deve monitorar por possível surgimento de novas lesões. Porém, há um tipo de câncer de pele que se chama melanoma, que a gente divide, então, eles em melanoma e não melanoma. Por quê? Qual é a diferença? Os não melanomas são bastante frequentes e com um comportamento mais tranquilo, mais curáveis. E o tipo melanoma também pode ser curável, ele é menos frequente, mas, porém, ele tem risco de disseminar para outros órgãos e pode ser bastante agressivo. Então, esse tipo, a gente se preocupa mais. Esse é um tipo, assim, que a gente deve ter um pouquinho mais de cuidado. As pessoas têm que estar de olho, né? Além de toda essa proteção, de usar protetor solar, de se proteger. No aparecimento de alguma mancha, tem que ficar de olho, tem que procurar um médico, né? Em alguma suspeita. Qual a característica do aparecimento do câncer de pele? Vai depender do tipo de câncer de pele. Por exemplo, o tipo melanoma, em geral, ele pode se assemelhar às vulgarmente conhecido como pintas ou belezas, aqueles sinais acastanhados, né? Na maioria dos casos, a gente não pode generalizar, em geral são lesões não elevadas. O que deve chamar a atenção? A modificação de um sinal acastanhado, ou um sinal acastanhado que está muito grande, ou um sinal acastanhado que passa a sangrar, que aumenta de tamanho, que muda o seu relevo. Então, em geral, sinais escuros, acastanhados, enegrecidos que modificam, isso é um sinal de alerta para o melanoma. Já os outros tipos de câncer de pele já costumam ser ou lesões avermelhadas que descamam, ou lesões que fica aquela feridinha que nunca cicatriza. Então, isso é um sinal de alerta. Tem sempre aquela feridinha, cicatriza, daí daqui a pouquinho tá com a feridinha de novo, sangra um pouquinho, quando passa a toalha, depois cicatriza. Então, esse é um sinal de alerta. Pode-se dizer. Doutora, muito obrigada pela sua participação, pelas suas dicas. Espero que todo mundo em casa fique ligado e atento, porque isso é muito importante. Agradeço o convite, é um prazer. Tá certo. E olha só, a gente está falando de câncer, de pele, de tratamento, e esse é um dos assuntos, então, do destaques aí do caderno Dona, do Diário Catarinense desse fim de semana, que tem a Shakira aí na capa, né? A Shakira tem um bate-papo com essa estrela aí sobre a carreira dela, maternidade, dinheiro, beleza. Então, um dos destaques também é os cuidados que se deve ter com cada tipo de pele. Esse é um dos assuntos, então, do caderno Dona deste fim de semana do Diário Catarinense. E já que o assunto é câncer, tem uma reportagem que você vai assistir agora. Não temos, então. Estou falando com a produção aqui, a gente teve um probleminha, não vai rodar essa reportagem. E a gente encerra o programa de hoje, eu vou ficar devendo essa reportagem, mas a gente encerra o programa de hoje, então. E olha só, amanhã tem muito mais, tem assuntos imperdíveis para você, e eu espero você 15:09 ao vivo aqui no TV Com Tudo Mais. Até amanhã e boa noite para você.